como é que o software pensa, gente? Então vamos lá. Primeira coisa é isso. A gente, para fazer um projeto de qualidade, a gente tem que saber como que é que a nossa principal ferramenta pensa, raciocina. Tá? Então, primeira coisa, ela não pensa. Ela não raciocina. Tá certo? Ela só faz escolhas pré-determinadas. É modelo matemático. O trabalho normalmente é feito... agora, alguns elementos de contorno, mas normalmente são elementos finitos que trabalham em matriz, ok? Operação de matriz, se vocês lembram aí da matemática lá, básica lá. Multiplicação de matriz, divisão de matriz, é tudo feito em cima disso, tá certo? E é realmente, assim, interessantíssimo, né, que além de fazer dimensionamento, ela modela o elemento que a gente lançou. Vocês já fizeram lá, na hora que vocês estão lançando, ir lá e fazer o 3D para ver o que vocês estão lançando? Né? Então, com matrizes matemáticas, né, eles conseguem fazer desenhos. O computador é muito interessante. Mas ele realmente não raciocina. Ele não define nada. Ele não define as seções da viga para você. Ele não define a posição dos pilares, a forma, tudo isso que nós fizemos antes, ele não vai definir para você, não. Nem carregamento, que nós vamos fazer depois, ele não vai definir nada. Se você define tudo, ele vai só colocar o aço no lugar certo, no detalhamento certo, né? E é onde eu falo aí que até mesmo quem não foi muito bem em concreto 1, e concreto 2, né? Aqui a gente vai conseguir trabalhar, porque ele mesmo, ele detalha, ele vai lá, porque tem critérios para detalhar, você detalha assim, assim, assim. Isso tem como jogar no modelo matemático e ele faz o detalhamento para a gente, sai bonitinho, perfeito. Mas você tem que idealizar, você tem que fazer a concepção estrutural do seu projeto e ele vai apenas colocar o aço, tá certo? É apenas uma ferramenta maravilhosa, né? O tempo da gente aí diminuiu demais, o tempo de fazer projeto, a gente fazia depois desenhava no papel manteiga, botava um papel vegetal e passava nanquim, e errava, ou tinha qualquer coisa, tinha que raspar com gilete. Aquilo era um sofrimento, gente, vocês nem imaginam o que era aquilo. Hoje não, você faz, se tiver alguma alteração, você vai, joga as pranchas plotadas fora, vai lá e faz no computador, imprime de novo, maravilha, beleza demais. Mas ele não faz sozinho, tá certo? Ele depende de você para fazer. E os projetos vão ser de melhor ou menor qualidade, né, dependendo da sua capacidade. Por isso que eu digo que a partir de agora vocês vão querer, inclusive, aprender mais sobre concreto. Tá? O nosso curso, gente, é de projeto de estruturas em concreto armado. E dá a possibilidade do projetista trabalhar dentro do projeto. Ele te dá mobilidade dentro do projeto. É claro que você precisa, e aí trabalhando com esse software, você vai perceber que você precisa ganhar mais conhecimento. É uma ferramenta como qualquer um deles. Várias possibilidades que o programa nos fornece, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento para poder utilizar. Tá certo? E então, o nosso objetivo aqui não é ensinar vocês a trabalharem com essa ferramenta, né? Isso faz parte, precisa. Vocês não vão passar por isso. Quando eu entrei na faculdade, o pessoal estava parando de usar a régua de cálculo. Régua de cálculo, não era calculadora, não. Quem já viu um paquímetro, quem já mexeu com paquímetro, é mais ou menos algo como aquilo. Né? Você puxa uma reguinha para um lado, puxa para o outro e tal coisa e acha o resultado num ponto. Aqueles negócios que os orientais têm, umas bolinhas, que jogam as bolinhas para um lado, uma bolinha para o outro. Era mais ou menos aquilo. Né? Então, eu realmente fazia projeto na mão, todo calculado na mão. Tá certo? Quanto tempo para fazer um projeto? Depois desenhar todo o projeto. E o software hoje é uma ferramenta que essa parte
braçal, tá? Ela é feita pelo software. Tá? Agora o software vai fazer, quanto mais for maior o seu conhecimento. Tá certo? Todo projeto tem, tudo que a gente vai fazer na vida, gente, tem a parte de inspiração e a parte de transpiração. Né? O software ele pode te ajudar na parte de transpiração. Ele não tem condição de te ajudar na parte de inspiração. Ok? Então, o nosso objetivo aqui é te ensinar a começar a andar neste caminho. Eu vou dar algumas dicas. Então, o que a gente vai trabalhar mais aqui, e aqui nessa aula nós vamos trabalhar é projeto. Então, vamos lá. Concepção da estrutura. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conceber a nossa estrutura. É a parte realmente de inspiração. Tá? Mas essa inspiração, gente, também não precisa ser aquilo totalmente surreal. A gente pode ter alguns parâmetros, né, para poder facilitar o nosso desenvolvimento da nossa inspiração. Quer dizer, organizar, direcionar, para que a gente não fique perdido na hora que está tendo esse desenvolvimento da nossa inspiração. Bom, a estrutura, o que é a estrutura, né? Vamos começar do básico do básico. O que é a estrutura? Estrutura vamos colocar o esqueleto de uma edificação, tá? No caso, nossa edificação, porque o nosso curso aqui está direcionado para edificação, gente. Né? Nós temos estruturas de pontes e outras obras de arte. Mas no caso nosso aqui, ele é direcionado para edificação, porque eu entendo que 80% do público, dos engenheiros civil, vão trabalhar na área de edificação. Né? 20% é que vão trabalhar em outras áreas aí. Pelo menos no começo da vida é assim e, na verdade, a vida é que dá os caminhos para a gente. Então, na edificação, a estrutura seria o esqueleto. Tá? É o que dá rigidez, é o que dá estabilidade para a nossa obra, para o nosso edifício. Tá certo? Ela é composta aí, gente, por, basicamente, nós temos aqui a ideia de um 3D aqui de uma edificação, né? Ela é composta basicamente por 3 elementos. A nossa superestrutura, tá? Porque a edificação também ela é dividida em superestrutura, o que está acima da terra, e infraestrutura, o que está abaixo da terra. Tá certo? Basicamente a fundação. A estrutura é composta por 3 elementos: laje, vigas e pilares. Ok? Mas tem escada. Escada, na verdade, eu não chamo de um elemento estrutural. Porque a escada, na verdade, é uma laje. Tá? E nós vamos dar uma passada nisso. A escada é uma laje. Então, ela é um elemento laje. Tá? A escada pode ser composta por uma laje e uma viga. Tá? Então, os elementos básicos são laje, vigas e pilares. E eu entendo que, inclusive, é assim que a coisa funciona. Tá? O que é a laje? A laje é aquele elemento, né, que ele tem 2 dimensões maiores e uma dimensão menor, que é a espessura dela. Ok? Então a laje, na verdade, é uma placa. Tá? Uma superfície, uma área com 2 dimensões maiores e uma espessura menor. A viga, ela já tem o contrário da laje. Ela tem 2 dimensões menores, altura e largura, e ao longo do seu eixo, né, uma dimensão maior, que é o seu comprimento. Seria o vão da nossa viga. Tá certo? O pilar é exatamente igual à nossa viga. O que muda entre os dois seria a posição do seu eixo longitudinal. A viga está trabalhando com o eixo mais na horizontal. A gente tem uma viga inclinada, né? Mas pensemos no básico, uma viga com eixo horizontal, o pilar com um eixo vertical. Ok?
o funcionamento delas, do pilar e da viga, também totalmente diferente. As funções, né? Mas as solicitações e o dimensionamento, quem lembra aí das aulas de concreto 1, são exatamente a mesma coisa, tá? Tudo passa pelo método do equilíbrio, tá certo? Mas o funcionamento deles é diferente, principalmente por causa da questão da posição do eixo longitudinal. E qual é a função da nossa estrutura? Descer as cargas, gente. A função da nossa estrutura é pegar as cargas da edificação, tá? E descer com elas até a nossa fundação, ok? Isso que elas fazem. E como que elas fazem? Exatamente do jeito que a gente conversou, que está nessa figurinha aqui, ó. As cargas são lançadas principalmente, basicamente, sobre as lajes. As lajes vão lançar essas cargas nas vigas e as vigas vão descer essas cargas para os pilares e eles vão descendo lance a lance. Desse jeito aí, gente, ó. A laje descarrega na viga, a viga vai descarregar nos pilares, ok? E os pilares na nossa fundação ali embaixo, tá certo? Mas antes disso, gente, ocorre o seguinte. Quando as cargas chegam nos pilares, eles são, às vezes, um edifício, né? Então, são empilhados. É como se a gente empilhasse mesas, né? A mesa tem o tampo da mesa, as pernas, o tampo, as travessas da mesa e as pernas da mesa. Se a gente pegar, principalmente aquelas mesas de antigamente, de madeira, tudo, né? Com 4 pezinhos, é a mesma coisa de empilhar. Tá certo? Então, poderíamos até dizer que no pavimento tipo a laje é sempre igual, as vigas sempre igual, o que vai mudar são os pilares, porque a cada pavimento, a cada lance de pilar, tá, vai se aumentando a carga de um pavimento. Okay? E é assim que a gente faz manualmente, gente. Né? Se lembrarmos lá, a gente pega a laje, calcula as reações de apoio da laje, joga em cima das vigas, monta lá na nossa teoria lá das estruturas isostáticas e perestáticas, a gente monta aquele carregamento das nossas vigas, ok? Pegamos as reações de apoio das nossas vigas e lançamos nos nossos pilares, dimensionamos os nossos pilares, tá? E vamos empilhando do mesmo jeito a nossa estrutura, da forma que está aqui, ó. Ok? Então esse é o funcionamento, é como a gente calcula manualmente, tá? E o computador, gente, ele não faz diferente, tá certo? Ah não, a mesma coisa? Ele começou a mesma coisa lá atrás. Tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas ele começou exatamente fazendo igualzinho a gente faz na mão. Tá? Depois eles evoluíram. Eles trabalhavam como a gente na mão, que a gente na mão a gente trabalha basicamente linear, né? Depois a gente consegue até fazer um pórtico espacial em um sentido só, ok? Mas para a gente fazer, o espacial não, desculpe, um pórtico plano, mas para a gente fazer um pórtico espacial na mão é complicadíssimo. E aí entrou o computador, ele já faz um pórtico espacial, quer dizer, o que a gente trabalha lá na hiperestática, né, aquela treliça plana, né, o computador consegue trabalhar com 2 ou 4 treliças planas, né, ligadas trabalhando ao mesmo tempo, quer dizer, uma treliça espacial. Ok? Vai nos dar um cálculo mais aproximado da realidade. Tá? Tenta refletir exatamente o que está ocorrendo na vida real, no espaço. Tá certo? Então, é nisso que o computador entrou e ele foi aprimorando. Mas e por que os edifícios calculados antigamente na mão não caíram? Eles não caíram, mas provavelmente estão com a mesma questão daquela que a gente faz. O encarregado mesmo faz a obra.
né? Porque a gente calculando na mão tem que dar mais, né? Mais aço, tem que dar uma estrutura mais pesada do que feita no computador. Tá certo? Então, e é aquilo que a gente volta, né? Sem querer frisar muito, a gente tem que ter o diferencial. Porque muitos projetos que estão sendo entregues aí não tem essa questão. Dão mais aço do que se tivesse calculado na mão. Entendeu? Por quê? O programa vem configurado na pior possibilidade pelo fornecedor. Ele não vai assumir para você. Entendeu? Então, o programa vai jogar armadura muito mais do que precisa na configuração default dele. Agora, para mudar essa configuração default, você tem que ter algum conhecimento. Então, a maioria dos engenheiros compram o software e utilizam ele exatamente do jeito que veio lá do fornecedor. Ok? E às vezes sai isso. Uma estrutura mais carregada do que se tivesse sido calculado à mão. Ok, gente? Então, nós já entendemos aqui o que é a estrutura, qual é a função da estrutura, né? E para que a gente possa agora realmente entrar no assunto de projeto de estrutura de concreto. O projeto arquitetônico que a gente vai trabalhar aqui no curso é o nosso projeto modelo. Um projetinho de pilotis, né? Garagem em pilotis e 2 pavimentos tipo, ok? É um projeto fácil de desenvolvimento, tá? Muitas coisas não vão aparecer aqui, mas se a gente colocasse um projeto difícil aqui, gente, a gente não andaria na nossa aula. O objetivo da nossa aula é chegar do começo ao fim, tá certo? Por isso que é importante que vocês façam um projeto de treinamento. E lá que vão aparecer as coisas diferentes para que a gente possa ganhar um pouco mais de conhecimento. Aqui a gente tem que aprender a rotina, né, o passo a passo de como a gente vai fazer o projeto. É uma vaga por apartamento, então temos aí 4 vagas, pilotis e escada. E essa montagem aqui, 2 apartamentos por andar com 2 quartos e banheiro social entre eles. Uma sala com uma cozinha americana, né? Aquela cozinha só com balcão dividindo, certo? Um nicho ali um pouco maior para colocar a televisão e aproveitar para esconder a área de serviço que está logo ali do lado, né? Isso aí, gente, seria o projeto que a gente fala na Minha Casa Minha Vida, um projeto muito simples, mas é o que a gente tem visto aí no mercado, projetos que se assemelham muito a isso aqui. E não é para Minha Casa Minha Vida, né? Eles melhoram o acabamento, vendem mais caro, mas a área de serviço agora está sendo dividida da cozinha com uma pedra apenas, uma divisória de uma pedra, e a área de serviço é só a área ali do tanque e a máquina de lavar. Então, nós estamos nos aproximando disso aí para todos os tipos de projeto. Mas beleza, então, aqui está faltando um elevador, né? Hoje, por causa de acessibilidade, temos que colocar o elevador também em tudo. Não só porque a lei pede, gente, né? Mas a gente tem que trabalhar, como é que chama? Socialmente e politicamente correto. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer faltando lá, tirar todo o layout, limpar todas as cotas, a gente não precisa disso. As achuras, né, mostrando os pisos aí, onde são pisos molhados, tá, gente? Vai desmanchar tudo isso. Às vezes, é interessante a gente deixar o nome, né, do cômodo, porque isso vai possibilitar da gente depois lançar a sobrecarga, saber qual é o cômodo, tá certo? De repente é interessante também a gente deixar as janelas, porque na hora que a gente for jogar a altura, né, jogar a altura das nossas paredes, ok? As cargas de parede, na janela ali a gente só vai jogar a carga do peitoril para baixo. Então, tendo a janela ali,
os arquitetos antigamente colocavam desse jeito que está no meu aí, ó. Normalmente a medida é a medida horizontal, a medida vertical. A gente só está vendo isso aí no arquitetônico, só vem isso. A largura da janela e a altura da janela. Antigamente eles colocavam a barra e a altura do peitoril. Já colocava para a gente ali o peitoril. Hoje em dia a gente tem que olhar no corte para ver o peitoril. Desmanchamos aí então os textos. Tiramos os textos, as portas, ficou alguma ali ainda. Mas tiramos todas e deixamos os vãos abertos. O próximo passo agora, gente, é fechar esses vãos que ficaram abertos. Tá certo? Os vãos das portas, das janelas lá em cima também, porque a nossa forma é contínua, tá? Então veja lá. Aqui eu ainda estou desmanchando, agora eu desmanchei todo, até os toquinhos, que eu vou agora ligar os pontos e fechar toda a minha estrutura, ok? Onde teria parede, aí é idealizando onde seria todas as nossas vigas, onde eu passaria as vigas. Eu estou com vigas em cima de todas as paredes. Gente, a grande diferença entre a grande diferença entre o nosso projeto e o projeto da maioria dos projetistas vai ser isso aqui, gente. Os projetistas normais por aí, nós não somos normais, nós somos diferenciados, eles lançam uma viga embaixo de cada parede, ok? Nós não lançamos viga embaixo de parede, nós lançamos vigas em cima de parede, tá? Por quê? Nossa viga tem que ficar escondida, não pode ficar uma viga passando aqui no meio da sala, tá certo? E em casa, principalmente, isso acontece demais. O ambiente de baixo, né, é totalmente diferente do de cima. Aqui onde embaixo é uma sala, na parte de cima é exatamente a parede de um quarto. Se eu jogar uma viga debaixo de cada parede, aqui no meio aqui da sala vai estar uma viga passando. Ok? Então nós não fazemos isso, nós escondemos as nossas vigas. Somos projetos complementares, nós não podemos atrapalhar o arquitetônico, nós estamos ali para ajudar, para resolver o problema, não criar um problema. Então nossas vigas serão passadas em cima das paredes, ok? Se no pavimento de cima tiver uma parede bem no meio da nossa laje, nós vamos deixar essa carga ser descarregada na laje, mas nossas vigas vão ficar escondidas. Estamos lá, olha lá. Nós fechamos as vigas em cima de todas as paredes, ok, gente? Só que não precisamos também, né? Nós vamos jogar nossas vigas em cima das paredes, mas não precisamos ter viga em cima de todas as paredes. Tá? E aí nós vamos decidir aos poucos aqui quais nós vamos deixar.